Meus amigos, no mês passado nós gravamos o nosso quinto episódio e o tema era Crack, o inferno na Terra. A repercussão foi muito positiva. Na verdade, foi o episódio que mais repercutiu de todos que a gente já gravou. Hoje é o 10º episódio. Mas o quinto, ele foi realmente o que mais se destacou. Para vocês terem uma ideia, só a repercussão daquele episódio foi capaz de levantar um projeto importantíssimo de recuperação de dependentes químicos. Os nossos convidados daquele momento contaram uma história, né, suas histórias reais, e mostraram que não é o fim, não é o fim, né? É difícil, mas muitas pessoas conseguem sair daquele quadro. Contamos histórias aqui de 3 pessoas que saíram do mundo das drogas, deixaram de consumir e a partir daí, nossos convidados começaram a ser procurados por famílias, por usuários, né, para ajudá-los a deixar também o vício. E a partir daí, nós vamos conversar com Dodó e Claudemar, Boa noite, que foram os convidados daquela ocasião, e eles vão contar para nós como é que foi isso. Hoje, eles acompanham 6 pacientes que eles conseguiram levar para a Fazenda Esperança, que é uma instituição que cuida de recuperar essas pessoas para que elas abandonem o vício do crack, do álcool, de cocaína e de outras drogas, né? E esses 6, eles vão nos contar como foi as histórias e se eles ainda estão se tratando. Segundo eles, ainda tem gente que está se tratando, teve gente que desistiu, tem gente que está firme, tem gente que foi transferido. Eles vão contar tudo isso para nós. É muito gratificante. E eu escolhi essa data porque essa semana é a Semana Municipal, né, de conscientização dos danos, né, da droga na vida dos jovens. Semana Municipal de Prevenção ao Uso de Drogas e Conscientização da Juventude. É uma iniciativa da gestão, né, estão de parabéns, é isso mesmo. É muito mais fácil evitar que um jovem entre do que se trate e se liberte depois. É muito mais fácil evitar, né, que a pessoa entre naquela vereda. Essa semana está havendo várias atividades com essa temática, né, que chama a atenção para esse problema e que explica para os jovens, tira dúvidas, chama a atenção e muitas vezes vai ser decisivo para livrar um jovem desse de entrar nesse caminho. Eu vou ler aqui as atividades. Segunda-feira teve corrida, né, com o tema Liberte-se para a Vida. Na terça-feira teve roda de interação com o tema Prevenção ao Uso de Drogas e Conscientização da Juventude. Essas rodas de interação aconteceram em várias escolas municipais, em escolas estaduais, e o público-alvo realmente eram os alunos. Muito bom. Nessa quarta-feira, haverá a mesma roda de interação, o mesmo tema. Dessa vez o alvo vai ser os participantes do projeto Polícia Mirim, muito bom, muito adequado. Na quinta-feira, atividades internas nas escolas que irão disputar a gincana, né? Haverá a gincana de prevenção, esse é o tema, e o público-alvo serão as escolas do 6º ao 9º ano e o ensino médio, né? Aí está toda a agenda, todas as ações durante essa semana. Parabéns à gestão, excelente ideia, né? E parabéns a todos os envolvidos. E agora vamos voltar aqui para os nossos convidados para que eles possam relatar como estão os 6 dependentes químicos que os procuraram e eles conseguiram levar para a Fazenda Esperança, que é uma instituição que cuida com pessoas que querem deixar esses problemas. Seja bem-vindo, Dodó, seja bem-vindo, Claudemar. Dodó hoje como convidado, né? Obrigado, Júnior. Boa noite, Júnior. Boa noite. E aí, Dodó, Claudemar, a partir daquele episódio, né, que foi uma repercussão gigante, né? A gente alcançou o nosso objetivo. A partir dali, famílias e usuários começaram a procurar vocês. Isso mesmo, né, Júnior? O 01, a gente já tinha um acompanhamento, eu e o Claudemar já acompanhava ele, eu trabalhava com a parte de terapia ocupacional. Nós vamos chamar aqui pela numeração para não dizer os nomes, né? Isso, exatamente. 01 foi a primeira pessoa que procurou vocês. Isso.
Só que o 01 a gente já acompanhava, eu e o Claudemar. Já fazíamos terapia ocupacional e Claudemar trabalhava com a parte psicológica. Acompanhávamos ele diariamente, né? Mas como ele tinha o contato com os amigos, tinha contato com lugares em que ele usava, ele sempre tinha recaídas. Nós não tínhamos êxito por falta de profissionalismo mesmo, né? Ainda Não tinha experiência, não tinha né? experiência. E o local era também perto dos outros caras, não tinha como ele Não evitar, tinha né? como retirar ele do meio. Não, então tinha um canto pra colocar ele longe, né? Então, Justo. Aí, quando ele assistiu o 5º episódio, que era Crack, o Inferno na Terra, ele assistiu. Poucos dias depois ele teve uma recaída onde começou a vender os móveis. E aí você sabe, né? É um problema que é devastador. A gente sai, ele sai destruindo tudo. Então o amigo começou a vender as coisas e se deparou numa situação precária, né? Aí, como ele tinha assistido o episódio, ele decidiu tomar a decisão de ir para a clínica. Me procurou, meu irmão, aqui não vai dar certo não, eu prefiro ir para uma clínica. Eu não tinha experiência, procurei Claudemar, né? Ele entendeu que, assim, se ele não saísse do meio, era bem difícil, né? Ele ia voltar para a estaca zero, né? De onde ele já tinha saído. E a gente já vinha trabalhando, ele se recuperou, mobiliou a casa, estava bem encaminhado. Mas aí teve a recaída por estar no meio dos amigos, amigo entre aspas, né? Aí a gente convidei Claudemar procurou uma instituição adequada para ele. Claudemar já experiente, Claudemar, né? Claudemar tinha passado já. Lá em Caicó. Claudemar já tinha passado em várias instituições. Já, passei, no caso, em 3. Aí essa experiência, ela foi, assim, crucial para que vocês se unissem nesse propósito, né? A experiência de Claudemar, né? E o seu sonho que você falava que já tinha bem antes de tudo isso, né? De conseguir ajudar de alguma forma, né? Como eu também já tinha sido usuário, só que já faz 14 anos, né? Sim. Isso aconteceu em 2010, quando eu me libertei. E eu me lembro que foi com o pastor Fábio, sabe, gente? Eu tive uma experiência Pastor Fábio da Realidade em Cristo. da realidade em Cristo. Eu considero o pastor Fábio hoje o meu mestre, o meu mentor, sabe, espiritual? Eu considero ele foi quem me ensinou, me abriu a visão espiritual. E um dia, ele sabia que eu era ex-usuário, né? Eu fui lá, eu usei a igreja como uma forma de tratamento. E um dia ele me disse, quem sabe um dia você não vai ter uma clínica? E aquilo desceu ao meu coração, sabe, Júnior? E eu, caralho, se eu puder ajudar pessoas. Eu guardei aquilo desceu. E tinha essa vontade. E Claudemar também, por sermos amigos, Claudemar também já se libertou e a gente conversava sobre o assunto. Decidimos acompanhar esse 01 sem uma clínica. Só que não tivemos êxito por isso. Então, quando o 01 assistiu e tomou essa decisão, Claudemar imediatamente providenciou tudo. Levamos o 01. Claudemar ligou para Fazenda Esperança. Que você já tinha passado uma passagem lá em 2012. 2012. Tinha passado lá em 2012. E aí vocês pegaram o 01, conseguiram o carro emprestado, botaram combustível e foram para Fazenda Esperança. Isso. E aí, Dodó? A partir daí, como é que foi esse desenrolar? Uma das poucas exigências lá, Júnior, é que leve um ventilador. Então a gente esqueceu na euforia devido à vontade de ajudar, né? A vontade é muito grande e a gente, quando chegou lá, esquecemos disso. Aí convencemos ele a ficar e no dia seguinte compramos um ventilador aqui, mandamos um mototáxi deixar. E deixar em Caicó. Isso. Um remédio dele também faltou, por ele ter o caso psiquiátrico. A gente também mandou junto ao mototáxi esse remédio. Ele era atendido aqui no CAPES de Currais Novos. Aí a instituição lá ficou responsável a levar ele ao CAPES de Caicó. Fizeram toda essa logística com ele. Tinha uma medicação que fazia mais de 45 dias que ele não tomava. Era para ele tomar com 30. Já fazia 45. Lá a instituição conseguiu. No período do carnaval, foi muito abençoado, sabe? No período do carnaval, consegui um médico para dar essa injeção nele. Nós ficamos super felizes e a coisa... Não foi simples não, hein, Dodó? Não, é difícil, mas... Cara, a primeira vez. Falta de experiência, né, Júnior? A gente não sabia lidar com essa situação. Nunca tinha feito, né? Doutor, só à vontade. Uma pergunta. Quando vocês se depararam com essas complicações a mais, né?
adicionais que vocês, eu acho que talvez não esperassem, né, por elas. Quando o segundo paciente procurou vocês, o que é que passou na mente de vocês? Vocês pensaram, peraí, vamos fazer um projeto ou não? Ou pensar na dificuldade do 01? Como foi isso aí? Não, vamos pra cima, né? A A gente gente pensa... nem pensou, né? A gente com vontade de ajudar, Júnior. Aí peguemos o 02, falamos com a família e tentamos ajudar ele e conseguimos. Dessa vez de novo, novamente, nosso amigo prestou o carro, Dodó custeou o combustível e a gente foi novamente para Fazenda Esperança. Como o número 2 não tinha remédio, foi um problema a gente segurar ele lá. Ele, quando foi com 10 dias, ele... E ele estava passando por abstinência de abstinência crack de crack e do cigarro. e lá- cigarro também. Cigarro também, que lá não pode fumar E cigarro. sem nenhuma medicação E sem nenhuma para medicação. auxiliar a abstinência. Eu tinha falado à família que era muito difícil, porque eu tinha passado por outras clínicas e vi a situação, né? E eu tinha falado à família que era muito difícil ele ficar lá, porque não tá tomando remédio. Graças a Deus, Deus abençoou e... Essa experiência que você tinha, foi pela sua passagem nas instituições Exato, que sempre tinha um remédio para auxiliar. exatamente. Remédio. Dodó nunca tinha ido para uma clínica, não tinha a menor ideia. Nada, aprendi com o Claudemar, viu? Aí pronto, aí o segundo paciente a gente conseguiu uma medicação provisória, né, de 10 dias, para ele pelo menos ficar segurando, e a instituição vai cadastrar ele no CAPS para ele ter Acompanhamento. psiquiátrico, Sim. né, psiquiátrico, psicólogo. E aí, o 02, essa foi a complicação, foi resolvida. Não, aí teve com poucos dias depois, ele também queria vir-se embora, abstinência também muito forte, como o remédio não era adequado, né? O remédio a gente foi provisório, então a gente vai passar ele por outra análise psiquiátrica para ele tomar o remédio certo, para A segurar. adequação da medicação. Essa aí foi uma Emergencial. emergencial. Pronto, foi a emergência que a gente conseguiu para segurar ele lá. Porque a gente sabe que aqui a vida dele não tem mais. Mas aí, Dodó, essa dificuldade da medicação, isso vocês tiveram em todos os pacientes? Ou sempre teve essa dificuldade de medicação? Ou vocês fizeram algum tipo de Sim. atualização no projeto? Justamente isso. No terceiro foi o que Claudemar. Não, então a partir de agora a gente vai levar primeiramente no médico, pedir um ansiolítico, né? Um remédio para dormir, um remédio para ansiedade, para ajudar no tratamento inicial. Aí, e isso foi feito. A partir do No terceiro, terceiro a gente começou a levar no médico e passa um remédio. Passado alguns dias lá, a instituição fica responsável por ir adequando o remédio ideal. Leva ele para um psicólogo, Uma reavaliação. uma Exato. reavaliação. Mas inicial a gente leva e passa algum. Então isso aí foi uma coisa que vocês tiveram a experiência a partir dos primeiros Dos pacientes. primeiros pacientes. Isso. E aí, no terceiro, essa parte vocês já estavam com procedimento melhorado, já adaptado, né? Melhorado. E aí, me diga uma coisa, Dodó. Esse terceiro paciente, esse 03, com essa medida que vocês estão tomando, ele já foi uma passagem, uma estadia mais tranquila, por Isso. estar adequadamente Tomando o remédio. tomando Um remédio. remédio, mas Só que o 03, né, Claudemar, ele precisou de uma dosagem mais forte. mais forte, e a gente teve que mudar ele. Porque eu mesmo não estava se adaptando às regras da instituição. Não se adaptou. Ele fez Teve que ser. ele O quebrou uma 03 foi regra lá, transferido. ele quebrou uma regra que não pode ser quebrada, né? Na instituição tem várias regras, e lá é mostrado a eles e eles têm que seguir aquelas regras. E- Ele quebrou uma regra que não pode ser quebrada. Aí Qual foi a regra que ele quebrou? ele pegou o remédio dele, escondido assim, no quarto do monitor. O monitor foi dar remédio aos outros pacientes, né? As outras pessoas que estão lá. E ele pegou, entrou no quarto do monitor e furtou o próprio remédio remédio. dele mesmo, O próprio remédio. né? Trouxe, tomou e deu a outro amigo dele lá e colocou novamente.
Mas a instituição, imediatamente, na hora que chegou, percebeu que o vidro, que o remédio Tava faltando. tinha diminuído. Né? Porque ele repôs o remédio, ele foi inteligente, repôs o remédio. Aí pronto, ele quebrou essa regra. Infelizmente lá, o gestor lá não quis mais ele. Não aceitou mais. Imediatamente, entrei em contato com meu amigo de novo, e ele cedeu o carro, a gente foi, pegou o mesmo e encaminhou para outra instituição. Do Para 03. continuar o 03. tratamento. Então o 03 precisou de uma transferência. Porque E vamos mudar o medicamento dele. a medicação dele, como depois ele mesmo assumiu, ele disse, rapaz, é porque ela não estava dando conta, eu precisava de mais, a dose maior, porque estava num pico, né? Num pico de Abstinência. abstinência. Aí não teve comunicação com ninguém, foi inventado e achou melhor pegar. Sim. Aí você sabe que toda ação tem uma reação, né? Então a ação dele. Se ele tivesse entrado em contato, tivesse passado por avaliação o padre ia falar com psiquiátrica, a gente ia dar um jeito de encaicou com um método, alguma coisa de resolver a situação, né? fazer uma reavaliação. Exatamente. Não foi. Isso aí foi o 03. 03. Voltando pro 01, Júnior, teve um problema com o 01 porque ele tomou uma dosagem muito forte de um remédio, como ele tem um quadro psiquiátrico também, e faltou uns 3 dias, ele também teve um pico, a gente teve que ir a Caicó comprar esse remédio, não encontramos aqui, só encontramos esse remédio em Caicó. O 01, Pro 01, que é um remédio que ele toma há muitos anos. muitos anos. Quando ele para de tomar Aí esse remédio, faltou ele lá internado. ele internado. A gente foi em Caicó, não conseguiu nem aqui, nem em Jardim, só fomos conseguir esse remédio em Caicó mesmo. Aí pronto, ele acalmou, sabe? Mas teve uns picos ainda no 01, Mas aí depois da medicação, calmou. porque assim, pelo que eu estou observando, tem que haver um auxílio de alguma medicação, né? Porque é um impacto muito grande para uma substância como o crack, né? Que é o que vocês estão lutando, né? Exatamente. É uma luta também. Vou pular agora para o mundo espiritual, sabe? É uma luta espiritual também, né? Não só o carnal aqui, porque no mundo espiritual a gente tá atacando as forças das trevas, né, Júnior? De certa forma. Sim. Aí, por exemplo, isso também cai por cima de nós, sabe? Essa pressão Pesado, também né, é Léo? pesada, é pesado mesmo. Mas Não é fácil. agora, assim, como já há algum tempo eu tive o conhecimento com Jesus Cristo e o fardo eu entrego a ele, aí fica mais maneiro, sabe, Júnior? Mas se a gente absorver, é pesado mesmo. Dodô, no caso, assim, como a gente falou no início, no total foram 6, né? Isso. E a gente falou aqui até agora, até o número 3. 3. Ainda estamos no 3, né? Então, até o 3, o 1 e o 2 ainda estão lá. O tratamento dessa instituição, ele leva quanto tempo? Qual o total? Eles aconselham 1 ano. 6 meses dá pra Sei. sair. Esse- O mínimo é 6 meses. Esses 6 meses é o que a gente pensa, né? Porque o meu tratamento foi de 6 meses. Lá, eles querem que fique 1 ano. Mas por que o meu pensamento de 6 meses? Porque o projeto que a gente está formando, né, está em andamento, a gente quer acompanhar eles aqui. Porque eu acho que, assim, para mim, eu acho que é a maior importância. Então, ele passa 3 meses com a droga no corpo, né? Aí sai a droga, dura 3 meses. Com 91 dias, a droga não tá mais no corpo. Ele vai passar mais 3 meses sem a droga. Lá. Show. Lá vai estar separado, não vai ter gatilhos. Gatilho, pessoas, momentos e lugares, né? Então, lá não vai ter nenhum gatilho. Então, assim, pra mim, ele passar mais 6 meses lá não adianta. Pra mim, na minha percepção, eu acho que ele passando aqui e eu olhando ele dizendo o que ele tem que fazer, fica mais fácil dele ficar no mundo, dele seguir a vida, né? Porque aqui ele tá na liberdade, entre aspas, e eu tô dando um stop pra ele. Exatamente. Então, eu proponho que a eles 6 meses lá e 3 meses aqui comigo. Eu ajudando na parte de experiência que eu tive quando eu saí, né? Evitando lugares e pessoas e situações, né? Foi o que eu fiz para poder sair depois que eu saí de lá. Então eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz, porque se Esse serviu pra mim... 03 passou por esse problema lá, que ele infringiu uma regra, mas continua limpo. Continua limpo. Continua limpo. A gente conseguiu... E aí veio o 04. Se o 04 até hoje me toca, sabe, Júnior?
Cara muito intelectual. O cara daquele, se eu tivesse condições, ele era do meu time, quando ele saísse de lá. Muito intelectual, mas assim, se submeteu a uma situação tão triste, meu irmão, porque ele não tem estrutura familiar, a familiar já abandonou mesmo, não tem estrutura financeira nenhuma. Chegou até nós, esse 04. Claudemar já conhecia ele, eu conhecia a partir daquele momento. O 04 é aquele que eu tive a oportunidade de conhecer, né? Exato. Sim. Uma curiosidade, é que na bagagem dele ele levava um monte de livros. É, Livros. ele é culto. Falou que tem conhecimento em PNL, conhecimento em treinamento avançado de vendas, conversa bem, se expressa, né? E ele tem experiência em vários ramos profissionais, né? Inclusive em marketing. Em marketing. Conversa bem, entende do assunto. Eu fiquei impressionado. Ele tem várias profissões, É. né? Na verdade, costureiro, E assim, a parte do marketing, a parte do TFS, não lembro o nome. Então ele tem várias coisas. Mas só que network, network também, né? ele falou, meu irmão, eu fiquei impressionado com aquele cara. Eu conversei com ele, eu senti que ele era um cara assim, que tem um conhecimento em várias áreas, é um cara inteligente, inteligentíssimo. Ele fundou uma igreja. Foi. Ele fundou uma igreja lá em Cruzeiro. É músico. É músico. Agora que ele também me conta, Dodó, eu morei na rua, meu irmão. E hoje ele tenta trabalhar esse lado, sabe? Ele disse que a rua trouxe muita negatividade Passou para ele. 6 anos. 6 anos na rua, não foi isso? 6 anos na rua, em Cracos, em Cracolândias. Só mudando de cidade em cidade. Até chegar aqui. Dodó, eu já conversei com alguns dependentes químicos e eu notei que alguns têm uma visão. Eu tive a oportunidade de ir lá na Fazenda Esperança, né, com vocês uma vez, e eu vi como é lá. E um detalhe é que é bem diferente do que alguns usuários têm em mente. Quando fala em... Eu acho que não é nem o termo tão mais apropriado, né, chamar clínica. É um termo que é comumente usado para chamar essas instituições, mas lá, na verdade, não é nem uma clínica. É centro terapêutico, né? né? É um centro terapêutico, é um centro de acolhimento, né? Exatamente. É um local adequado para enfrentar esse tipo de luta, né? E aí, eu conversei com alguns dependentes químicos, né? Vocês estão nesse processo e eu sou próximo de vocês. Alguns chegam me perguntando tal. E eu vi que vários deles imaginam, tipo, uma clínica, você com uma camisa de força, tomando medicação na veia, dopado, recebendo choque. Porque é como se eles estivessem imaginando um manicômio. Sim. Quando, na verdade, eu queria que vocês descrevessem com a maior riqueza de detalhes como é o ambiente lá, como é as atividades, como é esse período que eles passam lá, para que as famílias entendam, né, desmistifique isso aí e tenha uma exatidão maior do que é a instituição, a Fazenda Esperança. Vou começar, né, Claudio? A Fazenda da Esperança, hoje lá eles fazem, tem uma padaria. Como é o dia a dia? O dia a dia, né? O dia a dia, como é a rotina? A programação. 7 horas, acorda, né? Então, Café. 6 horas acorda, 6 horas em claro. ponto acorda, 6h30 tem um texto. Né? Uma espiritualidade para Tem a parte espiritual. 6h30. Às 7 horas tem um café da manhã, né? Às 8 começa o trabalho terapêutico, né? O trabalho que eles fazem lá na terapia, até 11. 11 ele retorna, descansa até 11h30, 11h30 eles almoçam, e às 12 horas eles vão dormir até às 2 horas da tarde. Depois do almoço tem um sono. Então, sono. Aí de 2 horas da tarde, eles vão trabalhar até 4, de 4 horas volta. Então trabalha de manhã e à tarde. Ele tem o processo da terapia de manhã e de tarde. Que é para ficar ocupado. Para ficar ocupado. Só que é um serviço mínimo, né? É um serviço que para você ocupar a mente. Sim. Então, assim, a gente está até complementando lá com a fazenda para a gente levar alguns produtos do meu amigo Dodó aqui, que é o artesão, para eles ficar mais ocupados ainda com
Artesanato. com artesanato. É, Para ter alguma coisa para fazer aqui quando sair, né? Algum trabalho, né? Já tem um trabalho, né? a gente, em conversas, ontem a gente teve reunido lá com o padre, né, e o Claudemar. Claudemar falou que já tinha feito terços, ele convidou o Claudemar para ensinar o pessoal lá. Você aprendeu quando você esteve lá. Esteve lá em 2010, aprendi a confeccionar Só que tudo. hoje eles não usam mais porque não tinha ninguém que soubesse mais. Não te instrutor. Né, encontraram o Claudemar, aí viram meu trabalho também de macramê, gostaram muito, porque o 01 fazia com a gente, eu mostrei lá o trabalho que a gente fazia com ele antes. Aí convidaram ele, Claudemar, para a gente fazer parte desse É projeto. importante que alguém que está num processo desse, ele tenha o máximo de tempo com a mente ocupada, né? Isso. E o padre falou até de usar esse material para ajudar a própria instituição. Eles fazerem coisa para vender, para manter a própria instituição. E a gente vai se dispor, acredito que uma vez por semana a gente vai estar lá fazendo esse trabalho. Sim. Implementando dentro da rotina deles o nosso trabalho, né? De artesanato como terapia ocupacional. Sim. Exatamente. Aí lá é um espaço só para homens ou para homens e mulheres? Como Só é? homens. Aqui no Rio Grande do Norte não tem clínica para mulheres, infelizmente. Só vai ter na Paraíba. Da Fazenda Esperança. É com esperança. Mas tem outras instituições que têm mulheres. Rapaz, na verdade, eu não conheço nenhuma que tenha mulher. Aqui no RN, né? Uma pena, né? Porque na Paraíba. existem muitas mulheres passando por essa mesma luta, né? Inclusive, eu conheci uma pessoa daqui de Acari mesmo, que já passou por uma clínica, uma mulher. Sim. Só não sei onde era a clínica, mas era uma mulher que se recuperou. Infelizmente, era para ter mais unidades, né? Era que atendesse. Isso. E aí, a gente tava falando do 03, né? 04. 04. Ainda falta a gente falar dele, né? Várias Sim. questões dele, né, rapaz? Como a gente tinha falado, ele não tinha estrutura familiar nem financeira. Então, como o Claudemar já tinha um contato com ele de muitos anos e conhecia ele, a Claudemar conversou comigo, oh, vamos pagar para esse cara, vamos ajudar a custear o tratamento dele, que eu conheço ele. Quando eu tive o contato com ele, não, vamos fazer sim, porque esse cara... E ele é luz, a pessoa vê que ele é um cara de luz, sabe? Vocês começaram a... Esse foi o único caso que vocês custearam Isso. a mensalidade lá. Foi. Porque a mensalidade também, assim... É mais para as questões de higiene pessoal, sabe? É um valor pequeno, né? Pode falar. Quanto é o valor que eles R$400 recebem lá? R$400. É uma ajuda de custo, na É uma verdade. ajuda de custo para higiene É uma pessoal. doação. Por mês. É uma doação, né? Vamos dizer que é uma doação. É por mês esse valor. Por mês. Isso. Certo. Isso. Aí isso aí ele tem todas as refeições, um local para morar. Eles têm uma refeição de 7 horas da manhã, né? Que eu disse. Aí tem uma refeição de 11. Tem uma refeição de 4h30. E tem uma refeição à noite. Sim, se lembrando, voltando à programação. 4h30, lanche. 6h30, espiritualidade de novo. Certo? 7 horas, janta. E se não me engano, na quarta-feira e no domingo. No domingo eu sei que tem missa. E o Dom Carlos, uma vez no mês, ele vai lá. Dom Carlos, que é o bispo. O bispo vai lá celebrar uma missa. E toda quarta e todo domingo tem missa. Certo. E um domingo no mês, Dom Carlos vai para lá celebrar a missa. Essa é a única instituição do Seridó. Sim, do Seridó é. Tem Aqui uma no Seridó só é a única que tem. A posse aqui mais perto que tem aqui é Serra do Mel. Da Fazenda da Esperança, né? Da Esperança, tô dizendo que eu conheço. Sim, dessa rede. Dessa rede Porque a instituição. Fazenda da Esperança tem vários países, né? Vários países. Se eu não me engano, é 26 países e existe mais de 160 unidades, sabe? Ela começou em Guaratinguetá no ano de 83. Exatamente. É, isso mesmo. Aí, de lá pra cá, foi expandindo. Hoje, em 26 países, mais de 160 unidades. Excelente. Trabalho, né, meu irmão? E aí, o 04 tá lá ainda. O 04 tá focadíssimo. Eu tive ontem lá, a gente fez uma reunião com o padre, fomos ter o contato com ele. Visitado. Muito empolgado. E assim, ele muito agradecido, sabe, Júnior? Muito agradecido, né?
Fico feliz demais por ele, cara. Porque eu gostei do cara, viu? Pela intelectualidade dele, a gente vê que ele é um cara que tem E ele tá focado. focadíssimo. Focado. E ele é daquele que abraça os outros, Abraça os sabe? outros. É, protege os outros. Ele chorou lá. Na hora Foi? que o outro, nós fomos transferir o outro, Ele chorou, né, eu ele lembro. chorou. Eu chorei, Chorar. cara, naquela hora. Eu dei as costas e saí chorando. Eu chorei com a emoção dele, cara. Ele chorou na hora que a gente foi, que foi o caso do 03, que a gente teve que ir lá buscar. E aí, essa é a história do 04. Tá lá, tá bem. E aí, vamos passar adiante. O 05. O 05 foi o seguinte. O 05 me procurou, né? Meu pai tem um comércio e ele foi lá no meu pai e ficou me procurando durante 3 dias. Aí eu fui à procura dele, achei. Ele também não tem estrutura familiar. Tem, mas já a família já Já desistiu. desistiu porque o mesmo não quer, né? Mas dessa vez aqui ele procurou, né? Me procurou, vou ajudar, com certeza. Então me procurou imediatamente, eu fui no médico, né? Fui no médico com ele. Ele não tinha nenhuma roupa. A roupa que tava horrível. A roupa tava podre. A roupa dele. Não sei nem como ele tava vivendo daquele jeito. Aí, graças a Deus, as pessoas doaram uma roupa, a gente pegou a roupa, tomou um banho nele, fomos no médico. A gente tem medicação, passou no médico, mas passou a receita pra ele. Passamos o dia com ele, para ele não ir a fumar, esperando ou o nosso amigo o nosso amigo entrar em contato com a gente para ele pedir o carro novamente, ou conseguir com a prefeitura. A prefeitura conseguiu, a gente foi com o mesmo para Caicó. Levamos para lá, imediato. Infelizmente, né, ele, após 2 dias, viu que ia funcionar o tratamento. Como ele não quer, ele imediatamente, ele mesmo parou de tomar o remédio. Sim, ele suspendeu a medicação. Ele mesmo suspendeu. Ele mesmo suspendeu. Pra quê? Pra dar a fissura de fumar, né? Aí foi o caso. Quando foi no 3º dia, ele tomou o remédio, né? Como ele é um caso de rua, um caso de extremo mesmo, de um vício tava entregue mesmo. Então, assim, tem que ser uma medicação que segurasse ele. E ele tomava a medicação já fora aí avulso. A gente passou uma parecida que ele tomava para não dar nenhum efeito colateral. E ele viu que ia funcionar. Como ele não quer, ele suspendeu o remédio e pediu para vir para casa, né? Pediu para vir para casa. O cara entrou em contato com a gente. No momento, era 7 horas da manhã. Eu não consegui o carro na hora, né? Logo cedo da manhã, não tinha quase nem nada aberto. Então eu disse ao mesmo, eu só posso pegar você ou à tarde ou amanhã. Eu tenho que arrumar o carro, tal, não tenho um carro, tal, tem só uma moto, tal. Beleza, o mesmo não quis. Não quis, de jeito nenhum. Brigou com o cara lá, com o padre, esculambou lá e pegou, botou um saco nas costas, ó. Saiu a pé. E saiu pra pista. Aí pegou uma carona e chegou aqui a Cari. Infelizmente, quando ia descendo aqui a Cari, encontrei ele no mesmo dia que ele veio. E ele vinha e parou, falou comigo, eu digo, o que foi agora? Ele disse, não, lá tem muriçoca. Pelo amor de Deus. Você vive na rua, parceiro. No chão, gelado. Não tem nenhum, é só pra se deitar. Como é que você tá reclamando de muriçoca no canto que tem uma cama? Aí ele disse que o motivo era muriçoca. Disse que o motivo era muriçoca. Então, assim, ele não queria realmente, sabe, Ju? Então só fez a gente... Ele queria achar um motivo e não tinha. E não tinha, exatamente. E fez o que fez pra... Fez o que fez pra vir-se embora, né? Pegou vir-se embora de vez porque tava com vontade de fumar. E aí foi a primeira desistência. Poxa, foi impactante pra mim, Júnior. Não tinha costume. Claudemar já era tarimbado, né? Claudemar já... Eu tenho que Dodó, é assim que funciona. Eu fiquei... Infelizmente... Eu acho que eu ainda tô, viu, meu irmão? Ela ficou ruim. Ficou, você lembra, Júnior? Eu falei pra Júnior, Eu vi a hora da Dodó desistir, jogar pra cima e dizer, rapaz, eu não aguento não. Rapaz, Dodó ficou ruim. Fiquei ruim, rapaz, porque
Vinha muito empolgado, todos os 4 bem encaminhados, todos os 4... E você achando que tudo ia ser igual. Tudo ia ser ser igual. igual. Quando chegou no 05 e houve essa desistência, eu fiquei abalado, viu, meu irmão? Mas meti o joelho no chão, orei, pedi forças ao Senhor e... Um balde de água fria, né? Claudemar explicou, Dodó, é assim, ó. A maioria dos casos, os índices mostram que é 10% de aproveitamento, Júnior. Aí foi um balde de água fria. Então, os números indicam que a cada 10, um se recupera. Um se recupera. E então os índices de vocês, pelo menos até agora, estão muito acima da média, né? Acima da média. Agora, Acima da média, né? Graças a Deus. eu entrego tudo isso aí ao Senhor. Porque Porque vocês levaram 6. Foi. Dos 6, tem 4 4. em tratamento, Exatamente. né? Exato. Então, assim, já é um índice muito elevado, né? Já. Muito elevado. eu entrego todas essas honrarias ao Senhor, sabe, Júnior? Porque eu oro diariamente, meu irmão, por esses caras que estão lá. Também não. Espero que o Senhor consiga manter eles lá, né? Que eles consigam, né, meu irmão? Que toque, né, meu irmão? E fazer ele acordar, um despertar, né? A gente reza, eu mesmo boto minha oração, que Deus desperte a vida dele novamente, porque no caso ali eles estão ali porque perdeu a vida, né? Eles perderam a vida totalmente, dignidade, e aí vai, né? Então ali, peça a Deus, né? Eles já estão dando um passo, né, de querer. Então, assim, se os 4 continuam em tratamento, do 01 ao 04, então eu chego à conclusão que o 06 também desistiu. Isso. Desistiu. 05 e 06. Desistiu. E aí uma sequência dessa Desmotiva. é barra, hein? Desmotiva. Mas me digam uma coisa. Vocês já pararam para avaliar o que é que o 05 e o 06 têm em comum e que o 01 até o 04 tem diferente? Deve ter alguma relação. Né? Eu consegui identificar, nós conseguimos, né? Que o 05 e o 06, eles já tinham passado mais de 5 clínicas. Então são casos extremos mesmo, onde já não Eles já tem... estão acostumados a ir e voltar, a verdade é essa. já estão acostumados. Enquanto Então, assim, não tem clínica para eles, né? Pode botar qualquer clínica que você quiser. Qualquer uma. Só- Melhor que você tiver na face da terra, eles vão arrumar um jeito de emitir pra mãe, pra quem for, pra dizer que ele é ruim. Porque ele não quer. E os 4 primeiros não tinham esse número elevado de desistência? não, só 1, 2 no máximo. 1, 2. Acho que um deles foi 3 vezes. Tá na 3ª vez, mas geralmente os outros são poucos. Foi o Então, que foi transferido. Que foi 3 vezes. Foi o que foi transferido que fez a parte lá do furto. Então, claramente existe uma relação entre os que continuam no tratamento e os que desistiram. Uma relação em comum entre eles. E os que continuam no tratamento foram pessoas que tiveram poucas Idas. desistências, isso. né? E esses que desistiram praticamente de forma automática, no dia seguinte ou no outro dia, já são acostumados. Estão acostumados. Então esse é o padrão. Só sabe dar desculpa. Botar defeito com E a qualquer coisa. partir daí, essas informações que vocês pegaram, essa experiência que vocês pegaram, vai servir como triagem ou não? Você já... Porque assim, a parte da triagem é o quê? A parte da triagem é saber se o paciente quer. Esses 2 pacientes, o 5 e o 6, passaram o 5 passou 3 dias procurando, né? E o 6 passou 15 dias. Então, assim, Júnior, fica muito difícil pra gente. A gente pensou que esses 2 caras iam ser um cara que ia ficar. Porque tanto procurar o cara de ligado e tal, eu pensava que ele ia ficar. E não ia durar 36 horas, 48 horas, entendeu? Então, assim, pra mim, eu fiquei... Não sei nem o que dizer o que eu fiquei, porque pra mim ele queria. Pra mim ele tinha cara de querer mais do que exemplo 02.
Assim, Ele estava procurando mesmo, não foi comigo que procurou, ele me procurou, eles procuraram. eu acho que se eu fosse participar de um projeto desse, era fácil demais de me enganar, né? Primeiro porque eu não tive contato com essa substância. E segundo que eu não passei por uma clínica. Então, eu acho que era fácil demais de enrolar. Agora, se eles chegaram a enrolar não, enganar um Claudemar, que tem experiência, que passou por clínica, né? Que deixou para ver se eles tinham certeza que queriam ir, passou 3 dias, outro passou 15. Se eles conseguiram enganar, então realmente é um trabalho dificílimo esse que vocês estão Júnior, realizando. Assim, ele não é que ele conseguiu me enganar. Eles estavam, né, na cabeça deles, como viram pessoas da cidade de Acari, né, que a gente trabalha com o povo de Acari, indo, né, e eles conhecem como Acari é uma cidade pequena, todo mundo conhece quase todo mundo. Então eles pensaram que ia dar certo, ia aguentar ficar sem usar droga. Mas só que isso é uma batalha difícil, Júnior. Se fosse fácil, não tinha, não. Porque quem em sã consciência vai querer ser humilhado, vai querer perder tudo que tem na vida, não tem. Então, assim, não é que a gente se engana. Eles se enganaram, né? Eles pensavam que ia conseguir. Quando chegar lá, que vira realidade, que ficar longe, que tava em outra cidade, que não ia ter contato de celular, porque lá na fazenda não tem contato de celular de nada. Lá é o mundo fora do mundo, vamos dizer assim, né? Não tem nada de tecnologia, vamos dizer assim. Tem um Até jogo. para evitar alguém dizer, né, venha que eu tô com saudade. Exatamente, muita coisa, né? Então, assim, não tem celular, não tem nada disso. Então, assim, você vai viver no mundo pré-histórico, vamos dizer assim. Você tem que viver da terra, né? Contato com natureza, Natureza. esse contato. Aí lá tem açude, sabe? Os caras vão pescar, o açude. Aí tem padaria que eles fabricam É um o próprio ambiente pão. adequado para esse tipo de batalha. Rapaz, lá, Júnior, é imoral. Não tem como a gente passar como um vídeo, mas se tivesse como passar como um vídeo, rapaz, não tem. Você chega lá, você já se sente bem. Você se senta lá na cadeira, você já fica bem. Deixar pro povo de casa, Então, Júnior. assim, vocês descrevendo, eu acho que deu para o pessoal de casa, as famílias dos dependentes, terem uma noção bem melhor, porque, assim, é muito mais uma fazenda para você ir Exato. e ter condições de se recuperar do que propriamente uma clínica. Não tem nada a ver com clínica. É uma fazenda Fazenda. com várias pessoas com a mesma luta, Exatamente. né? Tem propósito. Mesmo propósito. Então, assim, aquela imagem daquela clínica, o cara com a camisa de força, Não né? E- Muitos pensam que é aquele jeito. deixar claro assim o pessoal que está nos assistindo, Júnior, que se eles quiserem acompanhar como realmente é o trabalho, na Canção Nova, aos sábados, 7 horas da manhã, passa a Fazenda da Esperança. Agora é E Rede de Vida algum agora. lugar. Rede Vida, Rede Vida agora. certo. Ah, eu pensei que ainda era Que horas? 7 horas da 7 manhã no sábado. Todo sábado. Rede Vida tá passando Fazenda da Esperança de algum lugar do Brasil, né? De algum lugar vai estar transmitindo como é o ambiente, o dia a dia deles. Se alguém quiser conferir, pode assistir. Que é isso. Certo. Dodó, e qual, assim, o projeto de vocês nasceu de maneira natural, né? Orgânica, É orgânica. né? E vocês estão aprendendo rapidamente a lidar com esse tipo de luta, né? Isso. E me diga uma coisa, por esse número de pacientes que vocês levaram, com esse contato que vocês estão tendo assim frequente com a instituição, qual a relação do projeto de vocês, o Pescando Vidas, né? Pescando Isso. Vidas, né? Isso. Exatamente. Com o projeto Fazendo Esperança? Assim, tem alguma linha de conexão além desse trabalho que vocês fazem de levar? Existe algum intercâmbio, alguma conexão a mais? Júnior, ontem tivemos uma reunião com o padre lá e vamos montar um GEV. O que é GEV? GEV é o Grupo Esperança Viva. É uma extensão da fazenda fora, tanto para atender pessoas que saem, como as famílias, para saber lidar com esses pacientes. Quando eles saírem, a família já está preparada para lidar com esses pacientes. Sim.
A gente já fazia e fazemos, né? Um acompanhamento com pessoas, uma triagem. Hoje a gente já acompanha 4 pessoas, certo? Só que Sim, nós vamos ser capacitados. Então, hoje vocês estão acompanhando 4 dependentes químicos que vocês ainda não levaram. Não levamos ainda. Isso, não levamos. Certo. Só que a gente faz isso, a gente já fazia isso aqui fora sem treinamento. Só que com esse GEV, com essa conexão com a fazenda, nós vamos ser capacitados para melhorar essa funcionalidade, né? Vão ser Esse trabalho. capacitados pela própria Fazenda Esperança Exato. Isso. para lidar com as famílias e também com as pessoas que saírem desse tratamento. Isso. Exatamente. E vamos ser capacitados também para essas pessoas que a gente já acompanha. Só que a gente ainda acompanha Sim. de forma não profissional, né, Júnior? Né? Sei. Estamos aprendendo Sim. Estamos aprendendo, né? Só que eles vão capacitar para que a gente faça esse trabalho mais bem feito. Um ponto, assim, muito gratificante é isso tudo ter partido de um episódio do nosso podcast. Assim, é muito gratificante para mim que faço parte do podcast, saber que isso partiu de um episódio, de uma repercussão. Né? E uma coisa curiosa, nunca em nenhum momento da história a Cari teve 6 pessoas sendo acompanhadas em uma instituição para se libertar das drogas. Né? Isso é E a gente tem que marcante, né? agradecer também o apoio que a prefeitura tem dado, né? Inclusive, o 05, ele não tinha condições nenhuma, né? Era morador de rua mesmo. Eu acho. Foi o 05 mesmo. Eles pagaram, eles custearam a internação dele, né? Sim. Ele não tinha condições. Aí a gente, como já custeava de um, a gente também já não tinha, Sim. e eles custearam do 05. Muito bom, muito bom. Eu acho Um que a gente apoio, né? é união de forças, né? É todo mundo com o mesmo propósito. Vocês fazendo esse meio campo, que é importantíssimo, porque às vezes o familiar ele quer ajudar, às vezes não tem noção como ajudar, qual o caminho, quanto custa, por onde vai, e vocês se encaixaram justamente aí, né? Esse é o trabalho Exatamente. A gente do projeto de vocês hoje. Isso. E aí, junta-se com a força da gestão, junta-se com a força das famílias, e aí termina que cria-se uma atmosfera apropriada para essa tentativa, né? Isso. Eu senti também que a sociedade sente a dor, Júnior. A sociedade sente a dor do... Porque, na verdade, a gente sente a dor do próximo, né, é um Júnior? problema que atinge a sociedade. Ele atinge o usuário, atinge a família, atinge quando aquele usuário começa a roubar, Isso. né? Atinge quando aquele usuário começa a ser visto nas ruas em situação deplorável, que aquilo ali dói. Dói. O 05 tá nessa situação. Né? Então, assim, atinge a sociedade de várias formas e muitos se dispõem a ajudar. Sim. Alguns querem ajudar, não sabem como. Quando não tem um projeto assim, por exemplo. O cara quer ajudar, mas tipo, eu quero ajudar, mas eu não quero pegar um dependente químico, levar para minha casa, levar no médico, depois levar para a instituição, não quero. Um exemplo. Mas eu podia ajudar, né? Eu podia dar uma roupa, eu podia emprestar meu carro, um exemplo que eu estou dando, né? Sim. Um exemplo hipotético. Então, assim, tendo um projeto como esse que vocês estão, é um intermediador para muita coisa. É o intermediário entre o dependente químico e a ajuda da população. É o intermediário entre o dependente químico e o poder público. Entre a família e a instituição. Isso. Né? Então, muitas vezes, esse é o elo que falta. É assim? Então, a Fazenda Esperança tá numa ligação, vai capacitar vocês. Vai. Deus abençoe que esse caminho para no futuro ter até uma instituição. É o que a nossa gente cidade. pensa, viu, Júnior? É o que a gente Ele pensa. disse que nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu isso. Tem uma cidade... Nunca aconteceu? Nunca. Não aconteceu. Vem uma mulher aí de fora,
da Fazenda Esperança. A representante do Nordeste. Do GE vai para conversar com a Do gente. Nordeste vai vir conversar com a gente. Nunca aconteceu, Não aconteceu. Esse volume. 4 pessoas da cidade só assim. E uma cidade pequena, né? Dentro de 20 dias, não. É incrível, incrível mesmo. E assim, veja o interesse que a população tem em conhecer mais do problema, em ajudar. A gente gravou, esse é o 10º episódio que a gente está gravando hoje. E dos 9 que a gente gravou, né? São 9 episódios com temas muito interessantes, com convidados interessantes. Foram episódios que a gente gostou muito de fazer porque são ricos de informação. Mas o episódio que a gente gravou, Crack, O Inferno na Terra, ele teve uma repercussão muito acima de todos os outros. Então isso aí é um termômetro. Isso mostra o quanto a população se interessa pelo tema. E eu imaginava que não. Eu imaginava que a sociedade, de certa forma, descartava essa possibilidade, não tinha interesse nenhum, mas graças a Deus que me mostrou o contrário. Né? A sociedade realmente se interessa, a sociedade sente essa dor. Assim como nós também sentimos, né? Sentimos. E a gente buscou essa forma de... Porque veja só, se você tem um filho, você olha para um jovem da mesma idade, totalmente destruído. Isso leva um pai de família, uma mãe de família, uma avó, um tio, ele pensa logo no de casa. Né? E pensa logo, rapaz, a filha dessa pessoa podia ser muito diferente. Mas está ali. E está na situação de difícil recuperação. Então tem que ter um esforço muito grande dele, da família em apoiar. Muitas vezes a família já tentou várias vezes, já está destruída, já está ali, já destruiu a parte financeira dos que estão próximos, já mentiu, e aí vai quebrando essas portas, vai fechando essas portas. Isso. E aquele jovem está ali, e assim, eu não posso nem culpar a família. Né? Posso nem culpar a família. Culpar de quê? Né? Não, a família não ajuda. Peraí, você sabe quantas vezes aquela família já tentou ajudar, já ajudou, né? Quantas e quantas vezes? Geralmente quando a família desiste, as tentativas foram inúmeras. Né? E aí quem não sabe vai condenar logo a família. A família é uma das vítimas, né, do problema. Justo. Doutor, e aí qual o foco do projeto? O foco não. O projeto já tem metas, já tem projetos, sonhos. Isso. Como é que tá essa parte aí? A gente tem um sonho, né? Que a gente sempre já conversamos sobre isso. De ter a própria clínica, né, Júnior? Chegar um dia de termos essa clínica, né? Eu já me disponibilizei a Claudemar de trabalhar com essa parte de terapia ocupacional, né? Inclusive vamos fazer os testes lá, né? Aprender com os pacientes. E a gente tá se estruturando de conhecimento, se estruturando para chegar o dia a gente está montando a nossa, né? Se Deus assim abençoar. Assim como foi o início da Fazenda da Esperança. Lá em Guaratinguetá, Padre. alguém doou um terreno para um padre. O padre começou o Frei, né? Era o Frei. E eles começaram, Júnior. E hoje estão em quantos países? 26 países. Então, começou lá com isso, tipo um projetinho de o cara se reunir com os drogados ali. Numa esquina e sempre levava amor, né? Porque às vezes essa galera também falta afeto, né, meu irmão? Ninguém quer contato. Aquele cara começou a se reunir e um pediu ajuda. Ali ele começou a ajudar um. Amanhã eu te levo para uma casa. Alugaram uma casa e alguém doou um terreno, eles começaram a primeira e hoje tem aí mais de 160 unidades. Assim, o projeto que é esse sonho de a gente ter uma clínica, porque fica mais fácil a gente levar o pessoal daquele Cari. Também de acompanhar, né? De acompanhar também. De levar a se acompanhar, porque é o seguinte,
Muita gente tem medo da parte disso aí. Da parte de ter essa parte de força, não sei o quê, injeção tal, que é tudo mentira. E quando vem uma pessoa que você conhece, igual que é Cari. A Cari fica fácil. A gente tem uma clínica Cari de levar várias pessoas pra lá. De a Cari mesmo, que já Se conhece a o cara gente. confia em você. É, Exatamente. mais confiante, né? Entendeu? Então, Que é o que abriu muita porta também para muitos deles irem, né? exato. Exatamente. Esse foi um diferencial, O né? diferencial é esse. Porque conhecia a gente, né? Aí não. Gente. Agora, vale lembrar que, assim, muito mais eficiente do que tentar tirar alguém das drogas é evitar que ela tenha esse contato com essa droga, esse uso, né? Essa experiência, porque tirar é muito difícil, né? Isso. Tirar não é fácil. Inclusive é o que a prefeitura está fazendo essa semana, né? A gestão municipal está Excelente. fazendo. É uma prevenção. Se prevenir, né, Júnior? Muito Isso. melhor do que a gente depois lidar com o problema. Se você prevenir, não vai acontecer o E é problema. uma semana inteira, né? Cheia, é uma agenda completa, né? Nas escolas, na Polícia Mirim, corrida, né? Então, assim, essa semana toda, por isso que eu escolhi essa semana para a gente fazer esse episódio, parte 2 do assunto, né? Porque para coincidir, para também dar nossa contribuição aí com a semana aí de conscientização Isso. que está acontecendo aqui na cidade. Muito mais fácil conscientizar do que tratar, né, Júnior? Evitar, né? Evitar. Queria parabenizar vocês, né? Porque o trabalho é extremamente difícil. A gente, como vocês sabem, as estatísticas são números bem mais desanimadores do que esses números que vocês estão conseguindo, que são excelentes números, né? Vocês levaram 6 e um mês depois ainda tem 4 em tratamento. Normalmente esses números aí não são alcançados, Não. estatisticamente. Então, isso aí é resultado de muita dedicação, tanto de vocês como da Fazendo Esperança, né? Isso. Queria parabenizar também a gestão por estar apoiando vocês com transporte, sempre que precisa, até com pagamento de mensalidade, né? Para um dos internados, né? E dizer a vocês que a gente continua torcendo. O podcast está aqui para a gente ir atualizando. Provavelmente nós vamos ter a parte 3, né? Espero que com um deles já, hein? Um deles já no relato. Um dia, daqui para frente, a gente deve ter um episódio com os que vão saindo de lá depois do tratamento. Isso. Né? Recuperados, como a gente fez aqui naquele dia. Só recuperados. E agora com recuperados do projeto de vocês, né? Que partiu daqui. Que partiu daqui. Isso é mais interessante. Quero agradecer também ao General Girão, que essa semana na reunião foi mesmo. Disponibilizou o seu mandato para apoiar essa iniciativa de vocês. Conversou com ele aqui em casa, conversou com o Dodó e se colocou à disposição com o mandato de deputado federal para auxiliar também aí no projeto de vocês. Provavelmente, com caminhar aí, com o tempo, não é fácil nem é rápido, mas eu acredito que vocês vão conseguir o objetivo de vocês, viu? Amém. Que assim essa seja. clínica deve sair aí no futuro, né? Vai sair. Porque precisa e vai atender a muitos lugares aqui na Redondeza. No Seridó a gente só tem uma instituição e o problema está espalhado em todas as cidades, né? Inclusive outras cidades já nos procuraram, né? Já 2 cidades vizinhas aqui, que também tem casos graves, Sim. com problema, já nos procurou. Só que... Mas hoje vocês não estão tendo condição de atender. A gente ainda, né? Estamos de mãos atadas e aprendendo a lidar com porque hoje, se você problema. tem assim, tá tudo pronto para atender os que vierem. Só de Acari já tem 4, né? Que vocês estão acompanhando. E assim, não dá. Tem família que não tem como pagar a mensalidade. Tem família que, né? Isso. Então, assim,
falta uma coisa, falta outra, e vocês vão ajustando. Algum dos problemas é mais esse, viu, Júnior? A falta de... A gente tem 4 que estão lá e estamos acompanhando mais 4 para fazer uma triagem. Um deles não, acho que 2 é mais o financeiro. Sei. Esperar para tal data que eu vou ter condições, né? Aí, por exemplo, se a gente hoje, no caso seria 8, né? 4 que estão lá, com 4 aqui, já teria 8. E esse número é levado assim numa mesma cidade, como vocês estavam citando, né? A instituição nunca tinha visto. Na história da instituição. Não. Inclusive chamaram essa mulher lá de... ela é responsável no Nordeste para conversar com a gente. E a gente tá portas abertas para entrar nisso aí de Muito cabeça bom, muito mesmo. bom. Então, parabéns. E até o próximo episódio, quando a gente for fazer a parte 3. Eita. Viu? Então, vamos caminhar. Desejo muita força a vocês. E vamos tocar o barco. Esse barco é difícil, mas vocês já pegaram aí no leme. Aí tá, a bola tá com vocês. Se Deus nos deu a missão, a gente tem que ir, né, gente? Exatamente. Não pode fraquejar. Muito obrigado pela oportunidade, viu, Júnior? Mais uma vez. E Muito obrigado de verdade mesmo. E espero que alcance mais e mais gente pra gente salvar. O objetivo hoje da gente é esse. No meu, Dodó, é salvar o próximo e pescar vidas, que é o projeto, né? Só mais, eu ia esquecendo. Se alguma família tiver precisando de informações a respeito de internação, de como ajudar o seu familiar que está com problema de droga, pode entrar em contato com vocês. Pode. Eu vou colocar o número, pelo WhatsApp. Pode ser o Eu WhatsApp. vou colocar o número de vocês aqui no final do episódio. Pronto. E quem quiser entrar em contato para saber de informações, fica à vontade. Estou à disposição. Toda hora, viu?